Quero saber de você. O que você vai fazer quando nas nuvens e acha aparecer? Será que você vai estar do jeito que está? Será que você vai sorrir ou vai chorar? Será que você vai subir ou quer ficar? É preciso tomar uma decisão. É preciso se decidir enquanto há tempo aqui, enquanto ainda há tempo aqui. Quero saber de você. O que você vai fazer quando nas nuvens e acha aparecer? Será que você vai estar do jeito que está? Será que você vai sorrir ou vai chorar? Será que você vai subir ou quer ficar? É preciso tomar uma decisão. É preciso se decidir enquanto há tempo aqui, enquanto ainda há tempo aqui. Gratidão, meu irmão, que eu continue abençoando. E vamos nós, Verdades e Mentiras, podcast Aldim, no 14º episódio. Estamos com esse tema, arrebatamento. Meus irmãos, temos a igreja Laodiceia, que está ali em Apocalipse 3, a partir do versículo 14, e temos também, antes da Laodiceia, temos a Filadélfia, né? Então marca aqui duas igrejas diferentes, em situações diferentes, né? Tem algumas características. Eu gostaria de abordar essas diferenças. Qual é a diferença aí da Filadélfia para a Laodiceia? Quais são os possíveis critérios que vão fazer esse grupo vencedor, esse grupo de fiéis, vai fazer um grupo ser fiel, ser vencedor? Tem muitos irmãos que estão na expectativa querendo te ouvir. Irmão Roberto, fica à vontade, meu irmão. Aleluia, assim seja. Bom, voltando aqui falar da fé racional, não de uma fé abstrata, mas de uma fé solidificada, e para tentar responder a pergunta do nosso ilustre irmão Gilsomar e os demais irmãos que nos ouvem, eu quero recitar dois textos das Escrituras a respeito dessas duas Querrilá, a Filadélfia e Laodiceia. A Querrilá sem paredes, a Querrilá sem altar palpável, e a igreja, botar Querrilá, a comunidade das paredes, do perímetro, do altar visível. Shaul descreve em Carta aos Romanos, no capítulo de número 3, eu vou ler só a parte A, o seguinte: de maneira nenhuma seja Ial verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito, para que sejais justificado na tua palavra
e prevaleças quando fores julgado? Quem está com a verdade, o homem ou Iau? Iau ou o homem? Paulo faz uma pergunta à comunidade dos romanos no século I. De maneira nenhuma. Seja Iau verdadeiro e todo homem mentiroso. Como está escrito, para que seja justificado na tua palavra e prevaleças quando fores julgado. Então o homem, por mais sábio, por mais culto, por mais intelecto que ele seja, ele muitas das vezes vai falar coisa que não é verdade. Pode acontecer, irmão Roberto? Claro que pode. Claro que pode. Mas nós devemos cuidar que isso não venha sobrepor ou sobressair na nossa vida e naquilo que a gente ministra. A resposta disso tudo está também em uma carta que Shaul escreveu. Amados irmãos, Gilson Mar, irmão Regis, irmã Maria Pacheco. Aonde está isso, irmão Roberto? Primeira carta aos Coríntios, no capítulo 2, eu vou estar lendo a partir do versículo 6, que diz assim: contudo, falamos de sabedoria entre aqueles que já têm maturidade. Não me refiro, entretanto, à sabedoria desta era, ou dos poderosos deste século, que estão sendo reduzido a nada. E ele continua escrevendo a carta. No verso 7 ele vai dizer: ao contrário, falamos da sabedoria de Iau, do mistério que está oculto, a qual Iau preordenou antes da origem das eras para a nossa benevolência. Versículo de número 8. Nenhum dos governantes desta era compreendeu essa sabedoria, pois se a tivessem entendido, irmão Regis, não teriam colocado Iausta no madeiro. Se eles entendessem os segredos espirituais, a mensagem do reino, não teriam colocado Iausta no madeiro. Versículo de número 9. No entanto, como está escrito, olho algum jamais viu, ouvido algum nunca ouviu, e mente nenhuma imaginou o que Iau predispôs para aqueles que o ama. Tem umas coisas aí, tem uns segredos do Pai, tem uns mimos do Pai, que ele só revelou para aqueles que ele o ama, para aqueles que se interessam pelas coisas do reino, para aqueles que, mediante todas as suas dificuldades, mas o seu coração, o seu propósito, o seu desejo está em querer agradar o Pai, mesmo sabendo que é limitado. Então, o versículo 9 tem um presente aqui, irmão Regis, que é para muitos, que é para todos, não. É para um grupo. Vou ler de novo. No entanto, como está escrito, olho algum jamais viu, ouvido algum nunca ouviu, e mente nenhuma imaginou o que Iau predispôs para aqueles que o ama. Versículo de número 10. Iau, todavia, o revelou a nós, por intermédio do Espírito, do Ruá. Porquanto o Espírito, o Ruá, é tudo, investiga até mesmo as profundezas de Iau. Cumpre-se aquele versículo que Iau já falou: aquele que pede será vos dado, aquele que bater a porta se abrirá, e aquele que procura achará. Versículo de número 11. Pois quem conhece os pensamentos do ser humano, a não ser o espírito, o ruá do homem, que nele reside? Assim, igualmente, ninguém conhece os pensamentos de Iau, a não ser o próprio Ruá Kadosh do Pai. Versículo de número 12. Nós, entretanto,
não recebemos o espírito do mundo, mas sim o ruar que vem do Pai. Olha que coisa interessante. O ruar que vem do Pai, dial, a fim de que possamos compreender o que por Ial nos foi outorgado gratuitamente. Mente intelectual, mente terrena, não consegue entrelaçar, não consegue fazer um câmbio com as mentes espirituais. Aí surgem as teses, as teorias, a teologia entra no negócio, te mostrando várias saídas, talvez por assuntos difíceis de ser esclarecido. Bom, versículo de número 13 diz assim: sobre isso também pregamos. Olha aqui, estamos pregando o quê? Nós estamos falando de quê? Das coisas espirituais, das promessas. E não se deixando levar por emoções, mas pela razão. Sobre isso também pregamos, não com palavras ensinadas pelo saber humano, mas sim com palavras ministradas pelo Espírito, pelo Ruar, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Aleluia! Só vai entender essa fala aqui quem está na mesma sintonia, 5.5. Não estamos falando segundo o intelecto humano, estamos falando de verdades e mentiras. E para me compreender e para mim entender, eu tenho que estar elevado ao meu entendimento espiritual. Vou ler mais uma vez aqui, já estou terminando a minha fala. Sobre isso também pregamos não com palavras ensinadas pelo saber humano, mas sim com palavras ministradas pelo Espírito, interpretando verdades e mentiras espirituais para os que são espirituais. Versículo de número 14. As pessoas que não têm o Espírito não aceitam a verdade. Está aí, irmão Regi. O próprio texto é esclarecedor. Essas confusões que muitas das vezes surgem no arraiá é porque existe o espírito da verdade e existe um espírito também infiltrado no meio do arraial chamado espírito da incredulidade. Isso lá no começo da história, esse espírito se manifestou. Quando ele perguntou àquele casal, diretamente para Eva, o que foi mesmo que Ial falou, ele também estava no arraial dos hebreus que saíram do Egito e predominou sobre a vida de Datã, Corã e Birão, que levou uma galera a duvidar daquilo que o pai tinha revelado à marcha, do caminho que o pai tinha trilhado à marcha e da comunhão que Marcha tinha com o nosso Abba Pai Ial. Então não é diferente, não seria diferente nessas últimas horas desta era do século XXI, onde nós cremos que estamos à porta de um evento que tem todas as características e sinais e evidências, segundo aquilo que nós já compreendemos, não com o intelecto humano, mas com um raciocínio espiritual, com uma emuná racional, com os pés no chão, examinando os eventos passados, visualizando o cenário atual do que tudo está acontecendo bem embaixo do nosso nariz. E para terminar aqui, eu vou acabar de recitar 3 versículos de 1 Coríntios, capítulo 2, quando eu passei a ler do verso 6 e o verso 15 e 16. Contudo, aquele que é espiritual pode discernir todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é compreendido.
Porquanto, quem jamais conheceu a mente de Ial, para que possa instruí-lo? Todavia, nós temos a mente de Yahshua. Foi tantas mentiras contadas, né? Tantos flagelos sobre esse império que predominou sobre a vida de tantas e tantas pessoas, de geração a geração, de séculos e séculos, deturpando a palavra do Pai. Sabemos que o que temos até em nossas mãos são fragmentos da verdade, são fragmentos das escritas, né, que um dia o Pai, pelo seu amor, nos revelou. Mas eu costumo dizer, quando nós temos a oportunidade, que o que nos restou é o suficiente para nós entrarmos pelo portão da nova Canaã celestial. E quando a gente observa as escrituras, o negócio foi tão grave, e depois desse evento que está às portas, para aqueles que creem com a mente espiritual, como nós colocamos aqui muito explicadinho, para aqueles que creem verdadeiramente, não ficar apenas em teorias, no será, no achômetro, mas aqueles que creem de todo o seu coração e vão perseverar nessas horas que nos restam, para você ver como é que a gravidade é tão avassaladora. E no livro de Apocalipse, no capítulo 14, depois desse primeiro arrebatamento, depois desse triunfo, vai ser alegria para uns e talvez tristeza, pesares para algumas pessoas. Logo em seguida, depois que acontece esse arrebatamento, a Escritura vai dizer que Yahshua vai levar esse grupo seleto à presença do Pai. Apocalipse 14, nós fizemos menção aqui, rapidamente pincelei no primeiro bloco. E esse grupo vai se apresentar com um cântico novo, um cântico porque tudo tem que ser primícia. Yahshua a primícia dos vencedores e a primícia do cântico que vai ser entoado a Yahweh. A Escritura vai dizer que esse cântico nunca ninguém entoou, nem na terra e nem no Chamaim. Mas logo em seguida, para você ver como é que o agravo foi tão grande, que a verdade ela vai vir mais uma vez à tona, agora não com um mensageiro terreno, mas com um mensageiro espiritual. E eu creio muito nisso, para você ver todo o mecanismo, todo o recurso que o Pai vai fazer para resgatar mais pessoas, para salvar mais pessoas. Esses que perderam a batalha pelas suas dúvidas, pelos achômetros, pelos seus intelectos, pelas suas teorias, pela sua teologia. Então, no versículo 6 de Apocalipse, eu quero terminar minha fala recitando 4 versículos apenas. E diz assim no verso de número 6 do capítulo 14 de Apocalipse: observei outro mensageiro, anjo, voando pelo meio do céu, e portava nas mãos o evangelho eterno para anunciar aos habitantes da terra e a todas as nações, tribos, línguas e povo. Não é? O primeiro evangelho não foi já anunciado? E por que esse mensageiro vem com esse evangelho? Porque esse evangelho que o mensageiro vai, mais uma vez, proclamar é o puro. Não há mais fermento. Não há mais engano. Não há mais acréscimo. E a Escritura vai dizer: então proclamou com voz grave: temei a Yahweh, os que ficarem. Temei a Yahweh e rendei-lhe adoração, porquanto a hora do seu juízo chegou. Adorai aquele que fez os céus e a terra, o mar e as fontes das águas. E o versículo de número 8 vai dizer: e o segundo anjo o seguiu, exclamando: caiu a grande Babilônia, que deu de beber a todas as nações do vinho da ira da sua prostituição. Então está aí, mais uma vez. Nós sabemos que Babilônia está aí, deu vinho da prostituição, infelizmente, como diz o versículo lá de Israel, está a mãe, está a filha.
ela se delicia com o vinho da prostituição e deu sua filha, Laodiceia, que também está embriagada, como foi colocado aí, porque ainda está voltada para os ídolos Iesus, Zeus e Baal. Então, meus irmãos que nos ouvem, nós estamos vivendo horas cruciais para aqueles que creem e conseguem entender não com uma mente intelectual, mas com uma mente espiritual, com uma emuná racional, não com uma emuná abstrata, mas com uma emuná solidificada. Não uma emuná, uma fé sentimental, emocional. Não com uma fé de empolgação, mas com uma fé, com uma emuná racional de crer que a qualquer momento, a querrilar do Mashiach, os eleitos de Al que estão ainda peregrinando nessa terra, um abrir e fechar de olhos serão tirados. Termino a minha fala agradecendo esse momento, essa participação e essa singela contribuição para a edificação do corpo do Mashiach. Irmão Gilson Maia e os demais irmãos, um beijo no coração, forte abraço. Muitos não perceberam a profecia mais importante do século aconteceu. O sistema escondeu, sim, o sistema religioso escondeu. Você não sabe, mas o verdadeiro nome do Criador eles esconderam. O mundo não sabe, mas os escolhidos saberão. O povo escolhido saberá. A profecia. A profecia de Isaías 52 aconteceu. Ouça, ouça, quem tem ouvidos, ouça o que diz Isaías 52, verso 6. Por isto mesmo meu povo conhecerá o meu nome, por isto mesmo ele saberá. Naquele dia que eu sou o que diz, eis-me aqui. O mundo não sabe, mas os escolhidos saberão. Um povo escolhido saberá, o seu verdadeiro nome saberá. A profecia revela o seu nome, os escolhidos saberão, e horário seu nome gravado em pedras antigas de Israel, o seu verdadeiro nome.